Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A palavra que não devemos dizer. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu em 1948. O Nordeste começava a ver suas capitais expandirem. A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF, CHESF, realizava no interior da Bahia, em Paulo Afonso, suas atividades de construção de usinas, a fim de abastecer a região com energia elétrica e trazer progresso a lugares vizinhos. E foi nessa companhia que o pai dele e o tio dele, o Sebastião, conseguiram seus primeiros empregos. E o serviço deles consistia em aplainar o asfalto com um rolo pesado manuseado por 4, 5 homens. Porque na época não tinha máquina de nivelamento asfáltico como tem hoje, tipo esses tratorzinhos assim. Era tudo no braço. Agora imagina executar tudo isso debaixo de um sol de quase 40 graus e no final do dia chegar em casa e ainda ter que preparar a janta. E era isso que o pai dele e o tio faziam, apesar de morarem com uma irmã mais nova, carinhosamente chamada de Nenê. E a experiência medonha que o tio dele passou começou num fim de tarde de quarta-feira. Era 5:30 da tarde, depois de um dia exaustivo de trabalho, o tio dele, no caminho para casa, passou lá, comprou alguns ovos, um pó de café e pães para fazer um lanche. E assim que chegou em casa, pediu por gentileza que a irmã, a Nenê, fritasse alguns ovos e passasse o café enquanto ele tomava um banho. Porém, ela negou atender o pedido do irmão, alegando que ela estava atrasada para um compromisso lá, que ela ia sair, e saiu apressada, deixando os ovos, os pães e o pó de café em cima da mesa. Essa hora já começava a escurecer e o tio dele ficou sozinho em casa, só com a luz dos candeeiros, assim, de querosene. E viu a parte inferior da porta se fechar enquanto a irmã dele pegava lá a rua e virava a esquina e sumiu. Pegou lá o caminho dela e foi embora. As portas das casas no Nordeste, especialmente no interior, elas são bipartidas. A porta é assim, ó. Então ela abre ou só a parte de baixo ou só a parte de cima ou as duas. E a maioria das pessoas acaba deixando a parte de cima aberta, que é o caso como estava ali na hora, e acaba usando ali como, fica praticamente como uma janela. Depois você fecha só a parte de cima, mas a porta é dividida em duas partes, assim, em cima e embaixo. Então o tio dele ficou irado com o descaso da irmã dele. Aí ele foi lá, fechou a parte de cima também da porta, e a indignação por não ter seu pedido atendido fez com que ele proferisse a seguinte frase: "Dá vontade de não trazer mais dinheiro nenhum pra essa casa e deixar tudo por conta da desgraça." Quase que instantaneamente os candeeiros se apagaram dentro da residência. E com um detalhe, segundo o tio dele, não havia nem vento no local. E por alguns segundos a casa permaneceu numa completa escuridão, quando os candeeiros se reacenderam de maneira inexplicável. E então ele ouviu batidas na porta. Aí o tio dele, que ainda estava puto com a irmã, abriu a parte de baixo da porta. Sabe-se lá por quê, né? Porque você quer ver quem tá batendo, você abre em cima. Ele abriu embaixo. E nisso ele se deparou com um par de pés grandes e magros. E pernas igualmente magras. Então ele abriu a parte de cima da porta. E viu que a dona dos pés e pernas magras era uma velha. Cabelos desgrenhados e o vestido acinzentado, todo esfarrapado. Ela tinha o rosto fundo, magro também, tudo riscado de ruga. Tinha olhos esbugalhados, quase que saltando da órbita. E na boca tinha só um dente na parte inferior. E esse dente ficava para fora, tamanha sua protuberância. E levava na cabeça uma trouxa de roupa. Ao ver aquela figura parada ali na porta, o tio dele perguntou: "O que você deseja?" E a resposta veio em forma de outra pergunta: "Ora, Sebastião, você não me chamou? Tô aqui." Sentindo a espinha gelar e a perna tremer, ele percebeu quem estava ali diante dele. E naquele momento ele compreendeu que havia chamado pela desgraça. E ali, em sua ira inconsciente, sem perceber, ele conjurou algo que jamais devia dizer. E que a própria estava batendo em sua porta. Num reflexo ali de terror, ele bateu as duas portas, trancou tudo e em seguida, apavorado, gritou:
Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo, livrai-me nessa hora. E o tio dele ainda não se envergonhava de afirmar para quem quer que fosse que no momento em que bateu a porta e clamou pelo socorro de Jesus Cristo, ele se atirou na rede que ficava armada no canto da casa e ali se urinou todo. Tamanho pavor que ele estava sentindo. E ele permaneceu ali deitado, imóvel, até as 10 horas da noite. Que foi quando o irmão dele, no caso o pai do moço que nos conta esse relato, chegou do trabalho e o encontrou ali, assombrado, que não conseguia nem falar. Tamanho choque a experiência macabra que ele teve. A partir daquele dia, dizia ele para os sobrinhos ali, que nunca mais falou aquela palavra. E sempre aconselhava os sobrinhos a nunca dizer também. O tio Sebastião faleceu aos 79 anos, em janeiro de 1994. Ele nunca se casou e viveu com eles, no caso com o pai do moço que nos conta esse relato e seus filhos e tal, até o último dia de sua vida. E diz que para eles sempre vai ser lembrado como o segundo pai, tamanho zelo dele com todos os sobrinhos. Ele conta aqui outra experiência que ele escutou de uma terceira pessoa sobre a desgraça, mas eu vou contar para vocês num próximo relato. Se você tem uma experiência também com esta palavra, que pelo jeito é melhor não dizer, deixa nos comentários ou envia o seu relato pra gente também. Se você gostou desse vídeo, gostou desse relato, deixa um joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!